Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai falar um pouco da nossa terceira parte de termodinâmica metalúrgica 2, tá? A gente vai falar um pouquinho de cinética química, tá? Então a aula de hoje a gente vai começar com uma introdução, então vai ser uma aula bem breve, tá? E a aula de hoje ela tem o intuito de conceituar para vocês o que é cinética química, tá? Então hoje a gente vai partir de um exemplo de uma reação aqui, que é a A, resultando na geração de 2B mais 3C. Tá? Mas aí, isso aqui nada mais é do que uma transformação química, né? Então, do ponto de vista científico, a gente tem duas maneiras de retratar essa transformação química, tá? Então, a gente tem a primeira maneira, que é o que a gente mais estudou até agora, vocês como metalúrgicos aí na grade do curso de vocês. Então, a gente tem o primeiro fator, né? O primeiro fator para retratar isso, que seria em relação aos produtos, tá? Investigação do produto, os produtos dessa transformação. Mas produtos, aqui eu não estou falando, para produtos a gente vai pegar só investigar o 2B mais 3C, mas na realidade o resultado final de eu colocar esse A num ambiente e ver o que acontece com esse A, se ele vai gerar esse 2B e 3C. Então a gente está falando aqui de resultado, de equilíbrio da reação, tá? E aí, se vocês lembrarem lá, o equilíbrio da reação pode ser retratado da seguinte maneira, né? B ao quadrado vezes concentração de C ao cubo, né? Porque ele tem um 3 ali na frente, dividido pela concentração de A. E aí a gente sabe que termodinamicamente isso aqui está muito ligado ao ΔG. Tá? E a gente sabe também que a gente consegue, além de explicar o ΔG com RT, LN de K, a gente também consegue explicar o ΔG na forma de ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Tá? Então é possível expressar o ΔG em termos da constante de equilíbrio e em termos de outras grandezas termodinâmicas. Tá? Então essa primeira análise que a gente se dedica a analisar os produtos e que vocês trabalharam com isso em físico-química, começaram vendo o inicinho lá em química, passaram com uma parte mais detalhada em físico-química e aí adensaram conhecimento em termodinâmica metalúrgica 1 e ainda a gente terminou vendo um pouco mais aí nessa primeira parte, especialmente ali na parte de diagrama de Ellinger, tá? E aí agora a gente vai adensar, a gente vai olhar um pouco para o segundo fator, tá? O segundo fator ele trata de outra coisa. Esse segundo fator a gente vai fazer uma análise de outra coisa, outra variável importante sobre essa transformação, que é a variável tempo. Tá? A variável tempo ela vai nos trazer, vai nos conduzir, quando a gente investiga a variação das concentrações aqui com o tempo, ela vai nos trazer para velocidade. Tá? E aí, a velocidade ela vai nos conduzir, vamos melhorar isso aqui, a velocidade ela vai nos conduzir a uma aceleração. São todas grandezas físicas, mas vocês vão ver que ela tem relação direta também com a investigação do quão rápido isso aqui acontece, tá? Por que será que isso aqui seria interessante para vocês metalúrgicos, né? Bom, a gente sabe, por exemplo, que o diamante, o alótropo estável do carbono não é o carbono diamante, então ali ele está instável, né? E ele está caminhando para uma transformação de carbono diamante para carbono grafita, mas nem por isso a gente espera ver um diamante se transformar em grafita. Tá? Por quê? Porque a cinética é muito lenta. Tá? E aí, vamos pensar então se a gente está trabalhando numa empresa onde a gente deseja reduzir o metal. Tá?
Se a cinética for muito lenta, isso significa o quê? Que eu vou precisar de mais tempo para que ocorra a redução do metal, né? Eu vou precisar de mais tempo para que as coisas ocorram. E tempo a gente sabe que está sempre muito junto de custo. Então, no fim das contas, aqui, investigar a velocidade com as coisas acontecem pode ser fundamental numa questão de custo. Eventualmente, se vocês estiverem estudando um processo, vocês podem ver, a gente vai poder dizer que uma transformação ocorre ou não, entendeu? Imagina que vocês estão investigando lá a redução de um tipo, uma partícula de minério, e aí vocês descobrem lá que durante o ambiente do forno essa partícula não é reduzida. Então vocês vão poder dizer que aquele minério ali não é interessante para se utilizar nos ambientes dos fornos, do forno em questão, se vocês estiverem simulando esse ambiente, por exemplo, porque embora talvez os cálculos termodinâmicos de vocês tenham dito que era possível acontecer, na prática as coisas não aconteciam não por uma questão termodinâmica, mas sim por uma questão cinética. Então a gente aqui, até em momento atual, a gente investigou muito de termodinâmica e a gente vai falar um pouquinho de cinética. E para falar de cinética, a gente tem que conseguir exibir a velocidade com que as coisas acontecem. Então eu vou conceituar para vocês aqui velocidade, tá? Então a velocidade com que eu consumo A e a velocidade que eu gero B. Então a gente tem aqui, a gente pode trabalhar com a derivada da concentração de A em relação ao tempo, tá? E a gente vai ter uma grandeza que vai ser a velocidade de consumo de A. Mas aí a gente pode analisar o seguinte: a gente produz para cada um A, a gente vai produzir 2 Bs, né? Significa o quê? A velocidade que eu produzo B é 2 vezes mais rápida do que eu consumo A, né? Então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que a dCA sobre dt é igual 2 vezes isso aqui, tá? É igual a dCB sobre dt. Tá? Então eu posso dizer o quê? A velocidade com que eu consumo A vezes 2 é igual à velocidade que eu produzo B. Porque cada A que eu retiro daqui, eu produzo 2 Bs, certo? Então, passando esse 2 que está multiplicando para cá, eu vou poder dizer o quê? Que a velocidade de A é igual a 1/2 da velocidade de B sobre dt. Mesmo raciocínio, para cada um A que eu consumo, eu gero 3 Cs, certo? Então, eu vou dizer o quê? A velocidade, 3 vezes a velocidade de consumo do A em relação ao tempo vai ser igual a velocidade de produção de C em relação ao tempo. Então, passando esse cara para cá, está multiplicando aqui, né? Ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter igual a 1/3 da velocidade de produção de C, né? Variação de concentração de T, em relação ao tempo. Tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? São 3 jeitos diferentes de exibir a velocidade dessa reação. Tá? Eu posso olhar para o consumo de A, eu posso olhar para o consumo para a produção de B e posso olhar para a produção de C. O que é ótimo, né? Porque aí a gente pode, por exemplo, se a gente tem só um componente gasoso aqui, a gente pode usar, por exemplo, as variações de pressão para identificar, para relacionar com concentração. Tá? Porque vocês lembram lá que pressão, né? P igual a N RT sobre V, por exemplo, em alguns sistemas, né? A gente pode usar também outras grandezas que a gente pode usar para encontrar as concentrações. A gente pode usar o pH, por exemplo, e aí fazer uma variação do pH em relação ao tempo, porque nem sempre num sistema real a gente consegue medir concentração. Vocês vão ver, vocês já devem estar aí iniciando pesquisas ou coisas assim, eventualmente a gente avalia a concentração interrompendo um ensaio e
dizendo que a partir do momento que eu interrompi, nada mais aconteceu. Então eu meio que congelei a reação no instante t igual a x lá. Tá? E aí nesse instante t igual a x eu consigo medir as concentrações, mas eventualmente eu não consigo fazer isso. E aí eu tenho que fazer com uma grandeza indireta. Tá? Então, por exemplo, eu posso avaliar a variação de pressão, e aí numa reação que eu só tenho um componente gasoso, eu posso dizer que a pressão é relacionada com a produção desse componente gasoso. Eu posso identificar a variação de pH, por exemplo, numa relação em meio aquoso ali, eu aumento, diminuo o pH e como resultado disso eu tenho um avanço de uma reação. Eu também posso usar o índice de refração. Aí eu já não consigo buscar aqui para vocês um fenômeno que ocorra, né? Eu posso usar a condutividade elétrica. Condutividade de elétrons, não? E eu posso usar resistência, eu posso usar dureza, susceptibilidade magnética. Então eu posso usar diversas grandezas para relacionar com a concentração desses componentes, tá? E aí, por fim, para terminar a aula de hoje, né, a gente tem também que conceituar a aceleração. E a conceituação da aceleração nada mais é que a variação. Vamos pegar aqui uma outra cor para conceituar a aceleração, tá? Então a gente vai chamar aqui eu estou falando de velocidade, né? Em tudo que está de laranja. Então a aceleração a gente vai pegar e vai falar da aceleração nessa cor aqui que é tipo um rosa, né? Então na aceleração, tá? Numa maneira análoga à física, tá? A aceleração de uma reação, o quanto a velocidade está aumentando a um dado tempo, nada mais é, aceleração, aqui é um A, tá? A aceleração é igual a variação da velocidade em relação ao tempo, tá? E essa é uma grandeza que ela vai ser eventualmente utilizada, tá? Mas aqui eu quero só apresentar para vocês essas grandezas, tá? Então, o que a gente tem visto em termodinâmica até agora, termodinâmica metalúrgica 2? A gente foi lá na primeira parte, a gente começou vendo um pouco de equilíbrio químico, quando a gente tinha dois compostos sólidos ou líquidos, né, misturados com uma fase gasosa, tá? Então a gente tinha um sistema com 3 componentes, onde 2 deles eram sólidos ou líquidos e um gasoso, tá? E aí depois a gente foi um pouco falar do efeito dos gases no metal. Então a gente tentou falar um pouco. A gente viu vários sistemas na primeira parte, né? Sistemas diversificados e tal. Aí na segunda parte a gente já viu o efeito dos gases no metal, como se comporta a solubilidade dos gases, qual é os efeitos dele no metal e como tirar os gases. E agora a gente vai ver cinética química, que é olhar um pouco mais para uma coisa que a gente olhou muito pouco, que era a questão de o quão rápido as nossas transformações químicas acontecem e quais são os fatores que influenciam isso e como eles influenciam e como expressar isso de uma maneira matematicamente adequada, tá? Então na aula de hoje eu só introduzi aqui, conceituei velocidade de reação para vocês e conceituei aceleração de uma reação, tá? E aí na aula que vem a gente vai seguir falando mais especificamente das velocidades de reação e como expressá-las, tá? E como medir isso, tá? Então na aula de hoje eu acho que era isso que eu tinha de mensagem para passar para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem me procurar, se não tiverem vocês podem rumar para a realização dos exercícios, tá? Então eu agradeço de todos a atenção até aqui e era isso que eu tinha para dizer e tchau, tchau.